catequese e a pastoral social. Situa-se no horizonte da evangelização. O amadurecimento desse caminho gerou, entre 2011 e 2015, a organização da atividade eclesial a partir de urgências pastorais, como a iniciação à vida cristã e o estado permanente de missão. Em seguida, o período de 2019 a 2023 aprofundou a identidade da Igreja como comunidade de comunidades, sustentada por 4 pilares: palavra, pão, caridade e ação missionária. Chegamos às novas diretrizes gerais para o período de 2026 a 2032. Elas estabelecem um horizonte para a missão eclesial e, de forma inédita, terão a duração de 6 anos, o que permite melhor recepção e assimilação por parte das dioceses. O documento reafirma que evangelizar é a missão essencial, tendo Jesus Cristo como centro. A Igreja é chamada a viver a sinodalidade, caminhar junto, escutar e valorizar os dons de todos os batizados. Sob o pontificado do Papa Leão XIV, a herança sinodal é acolhida para dar respostas fraternas ao tempo presente. As novas diretrizes convidam as comunidades a serem espaços de palavra, eucaristia e opção preferencial pelos pobres, caminhando com esperança rumo ao reino de Deus. As diretrizes da ação evangelizadora da Igreja no Brasil são linhas por onde a Igreja vai caminhar para anunciar Jesus Cristo em comunidades missionárias. A palavra missão é fundamental para entender as diretrizes, ir ao encontro das pessoas, num trabalho cada vez mais sinodal, isto é, caminhamos juntos, formamos uma família em torno de Jesus Cristo que busca anunciar a boa nova do reino a tantas outras pessoas. É importante dizer que as diretrizes são um fruto maduro de uma escuta muito grande. Escutamos as pessoas e os sinais, vimos novidades que precisamos enfrentar para ir ao encontro daqueles que ainda não conhecem Jesus Cristo ou daqueles que conhecem, mas precisam fortalecer sua fé. Busca de sentido, ética, cuidado com a vida, cuidado com a criação. Estas são algumas dimensões fundamentais e concretas que se desdobram do compromisso missionário. Partindo de Jesus Cristo, como igreja sinodal, buscar os caminhos da missão, que se sintetizam nos seguintes pontos: a animação bíblica da pastoral, a palavra de Deus no centro, iniciação à vida cristã, uma catequese catecumenal, comunidades de discípulos missionários, pequenas comunidades reunidas em torno da palavra, liturgia e piedade popular, celebrar com as expressões de todos os nossos cristãos a fé no Deus único e verdadeiro, e serviço à vida plena para todos, cuidar da vida, promover, proteger, lembrar dos pobres, lembrar da defesa da vida desde a concepção até o seu fim natural, e também cuidar da criação. Compromissos grandes, preocupações importantes, mas acima de tudo, muito mais, oportunidades para que a Igreja no Brasil possa ser cada vez mais evangelizadora, sinodal e samaritana. Boa noite a todos, aqui é o Padre Charles falando diretamente do estúdio da Santa Rita TV. Seja muito bem-vindo a esse programa Igreja em Saída. Hoje estamos retomando, as catequeses com o Papa Leão, aqui do meu lado, em foto, mas em espírito estamos ligados. Queridos, estamos falando um pouquinho sobre o documento Lumen Gentium, de acordo com as audiências gerais, que o Papa Leão fez esse ano, e falando um pouquinho sobre os documentos do Concílio Vaticano II, E começamos, falando um pouquinho sobre a Igreja que é mistério,
falamos a igreja como realidade visível e invisível, né? E agora a gente vai falar sobre um grande conceito da igreja, que é a igreja como povo de Deus. Olha que bonito, né? A igreja como povo de Deus. Mostrando para vocês que estão aí nos acompanhando em casa que Deus, ele realiza uma obra de salvação por meio de um povo. Por exemplo, se a gente pegar lá a história de Israel, o povo de Israel, né, foi o povo escolhido por Deus para começar a obra de salvação. Né? Deus escolhe Abraão e daí promete uma descendência mais numerosa do que as estrelas que estão no céu. Olha que bonito isso. Eu lembro quando eu li essa frase muitos anos atrás. Foi uma coisa assim que choca, né? Então, lá em Gênesis, Deus já faz essa obra, anunciando, né, assim que essa obra seria uma grande obra de salvação para todos, né? E aí ele fala essa coisa bonita, né? Ele fala que olha para o céu e conta as estrelas se é capaz. Eu te farei tão numerosa como as estrelas do céu, né? Então Deus quer constituir um povo, né? Ele quer constituir uma família. Olha só que bonito, né? Mas então, olha só que legal. Lá em Gênesis 22, pegue aí a sua Bíblia, você que está nos acompanhando. Gênesis 22, Gênesis 22, verso 17 e 18, ele vai dizer assim, olha só. Eu abençoarei você, eu lhe multiplicarei os descendentes, como as estrelas do céu e como a areia na beira do mar. Seus descendentes conquistarão as portas das cidades dos inimigos. Através de seus descendentes, todas as nações da terra serão abençoadas, pois você atendeu a minha palavra. Olha que bonito a promessa de Deus para toda o futuro, né, da humanidade, por meio de Abraão. Então, nesse sentido, o Papa Leão nos lembra que Deus realiza sua obra de salvação na história, escolhendo um povo concreto e habitando nele, que é o povo escolhido, o povo de Israel, né? E a gente vê isso de forma muito categórica e muito clara, né, na história do povo de Deus, né? E aí ele fala o seguinte, né, fala uma coisa bonita nessa audiência geral. Ele fala, Deus faz aliança, Deus acompanha esse povo, Deus cuida desse povo e Deus os reúne quando se perdem. Eu vou repetir isso daqui porque é importante. Deus faz aliança com o povo, Deus acompanha o povo, Deus cuida do povo, né? E Deus reúne-os quando se perdem. Por exemplo, aliança Deus faz com Abraão, Isaac, Jacó, né? Os patriarcas de forma muito veemente, né? Depois temos os reis. Temos vários reis que passam, né? Muitos se perdem nessa história, porque, infelizmente a humanidade ela é frágil, né? Mas Deus faz aliança com o povo. Deus acompanha esse povo. Olhem, por exemplo, o exemplo do Êxodo, né? Quando Moisés está fugindo com o povo, né? Eles chegam no Mar Vermelho, eles chegam no Mar Vermelho e a nuvem, diz que a nuvem do Senhor os acompanhava durante o caminho. É um Deus que acompanha, Deus não abandona ninguém. Deus é um Deus próximo, é isso que a gente tem que ter. Essa visão do Deus que é o Deus conosco mesmo,
né? Isso no Antigo Testamento. No Novo, o negócio vai dar um salto, que é uma coisa incrível. Então Deus acompanha o seu povo. Deus cuida deles, né? Porque a gente também pode lembrar a história de Moisés e o maná no deserto, as codornizes, né? Então Deus alimenta, Deus cuida do povo, Deus cura o povo de doenças. É uma coisa impressionante, né? E Deus os reúne quando se perdem, né? Por meio de quem? Por meio dos profetas que, trabalhando essa questão da conversão, vão agindo de forma muito pedagógica para que o povo se converta, para que o povo volte para Deus. Então, é por meio dos profetas que Deus vai trabalhando. Temos os juízes também no Antigo Testamento, né? Temos vários juízes que ajudaram nessa questão, né? Enfim, é um Deus próximo, que vai cuidar de tudo, né? E fala o seguinte, a identidade desse povo, né, é dada pela ação de Deus e pela fé nele. É por meio da fé em Deus e por meio da ação de Deus é que a identidade desse povo é entendida. Por isso que a gente não fala, não é qualquer povo, é povo de Deus. É o que a gente chama em latim a gente chama isso de genitivo, né? De Deus. Não é um povo qualquer, é um povo de Deus. Então, essa identidade diz respeito a forma como Deus age, porque é a ação de Deus, né? E a fé em Deus é que torna esse povo e essa identidade tão forte na Sagrada Escritura, né? E na nossa vida também. E uma coisa legal também que ele fala aqui, ele fala de Isaías 2. Vamos lá, Isaías 2. Isaías capítulo 2. Vamos ver aqui. Por quê? Porque esse povo que se torna, né? Se torna escolhido e tudo mais. Cadê? Vamos ver aqui. Parará, papá. Esse povo ele vai ser chamado em Isaías a ser luz das nações, ou seja, exemplo para todos, né? E muitas vezes a gente acha que isso é uma petulância, né? Alguma coisa assim. Mas não tem nada demais, né? Deus quer fazer a sua obra de salvação pela mediação que a história tem, né? Por meio das pessoas, Deus usa as pessoas como instrumento de salvação, né? Na sua história e tudo mais, e de forma muito veemente, né, no seu povo também. Então, o seu povo é meio que o germe para que todo o projeto, todo o amor, toda a sabedoria dele possa chegar a todos, né? Então, esse povo é chamado a ser luz das nações como um farol que atrairá todos a si, né? Atrairá todos os povos a si e a humanidade inteira. Então, olha que bonito, né? Vamos ver aqui. Olha só o que fala. A visão de Isaías, capítulo 2, do 1 ao 5. Visão de Isaías, filho de Amós, sobre Judá e Jerusalém. No final dos tempos, o monte do templo do Senhor estará firmemente plantado, no mais alto dos montes, e será mais alto que as colinas. Para lá correrão todas as nações. Para lá irão muitos povos dizendo, venham, vamos subir a montanha do Senhor, vamos ao templo do Deus de Jacó, para que ele nos mostre seus caminhos e possamos caminhar em suas estradas. Pois de Sião sairá a lei, e de Jerusalém a palavra do Senhor. Então ele julgará as nações, e será o árbitro de povos numerosos.
de suas espadas fabricarão enxadas, e de suas lanças farão foices. Nenhuma nação pegará em armas contra outra, e ninguém mais vai se treinar para a guerra. Venha, casa de Jacó, vamos caminhar à luz do Senhor. Olha que bonito. Então, uma visão dos fins dos tempos, né? É claro que a gente não pode tomar isso aqui como algo literal, né? Porque, por exemplo, se for o mundo todo reunido lá em Jerusalém, não cabe, né? É uma coisa meio, né? Todas as nações, o que ele estava querendo falar aqui, né? Que todos vão conhecer, então, o dia do Senhor, né? E todos, assim é do coração de Deus, né? Todas as nações, então, farão parte desse mesmo rebanho, né? É aquilo que Jesus falava. Então haverá um só rebanho e um só pastor, né? Mas começa com um povo concreto, né? É isso que o Papa Leão fala. E a Sagrada Escritura também afirma isso de forma categórica. No Antigo Testamento, como um todo, né, o Papa Leão ele vai dizer o seguinte, que o Antigo Testamento ele é preparação e figura da nova e perfeita aliança. Então, o Antigo Testamento ele é uma figura e uma preparação da nova e perfeita aliança que será feito depois, lá na frente, com o Verbo de Deus, né? Mas também é preparação e figura da revelação mais completa que seria feita em Cristo, né? No Verbo de Deus feito carne. Então, tudo aquilo que está no Antigo Testamento é uma preparação, é o que a gente chama de preparatio evangélica, né? A preparação para o Evangelho. Deus estava conduzindo o seu povo para o que viria lá no Novo Testamento, né? E essa história bonita de muitos e muitos e muito tempo, né? Que remonta lá aos patriarcas, né? Tudo isso era uma preparação e uma figura do que viria depois, né? Então, para ler isso em chave eclesiológica, é importante a gente se perguntar, né? Como nós vemos, por exemplo, os acontecimentos do Antigo Testamento à luz de Jesus Cristo? Já pararam para perguntar sobre isso? É importante, porque Jesus ele se torna a chave para interpretar toda a Escritura, né? É dele que os profetas disseram, é dele que os patriarcas disseram, é dele que toda a história da salvação está orientada. Então, queridos, o Antigo Testamento é essa preparação e essa figura bonita do que viria depois em Cristo, né? Isso é importante a gente saber. E aí, cara, olha que bonito que ele fala. Leão 14. Esse cara aqui, ó. Gente boa pra dedéu. Queridos, Cristo, o Verbo feito carne, reúne em si mesmo esse povo. Por quê? Porque ele é o Deus conosco. Ele é a cabeça da igreja que é seu corpo, né? E podem perceber, a profecia de Isaías, de alguma forma, já se cumpriu em Cristo. Por meio do Evangelho, o Evangelho chegou a todos os recantos do mundo. É claro que não de forma plena, mas chegou a todos os cantos do mundo, né? Cristo, então, como cabeça da igreja, ele reúne em si mesmo esse povo. Ele veio completar essa obra que começou lá com os patriarcas, né? Esse povo, então, que é o povo de Deus, né? Ele é composto por pessoas de todas as nações. Inclusive hoje, se você for lá no site do Vaticano, o site do Vaticano deve ter pelo menos uns 15 idiomas diferentes. Por quê?
Porque Cristo chegou e alcançou todos os confins da terra que a gente pode imaginar. Tem gente do continente africano, da Oceania, da Ásia, das Américas, né? América do Norte, América do Sul, América Central. Cristo alcançou a todos. E todos esses membros de todas as nações estão unidas num único corpo, que é o corpo de Cristo, que é o povo de Deus, né? Mas não só. Assim como no Antigo Testamento, esse povo é unificado pela fé nele e pela adesão a ele, e animado pelo Espírito dele, que é o Espírito do ressuscitado. Olha que bonito. Assim como no Antigo Testamento, que as pessoas eram identificadas como povo de Deus por causa da ação de Cristo, a ação de Deus e pela fé em Deus, hoje o povo de Deus, ele continua sendo edificado pela fé nele, que é a revelação perfeita do Pai, pela adesão a ele, aquilo que ele pediu, amai-vos uns aos outros como eu vos amei, e animado pelo Espírito dele, que ele enviou, né? Que é o Espírito Santo, que todos os crentes recebem. Todos nós em Cristo recebemos isso. Então olha que projeto gigante. A gente está falando de uma coisa aqui gigantesca, né? E diante disso, a gente se pergunta, cara, como é possível uma coisa dessa? É uma obra do Espírito Santo, né? A igreja tem 2.000 anos de história, mais de 2.000 anos de história, chegou a todos os continentes do mundo. É claro que temos trabalho a fazer, sempre, sempre. Temos muito trabalho a fazer pela evangelização dos povos, né? Mas é Cristo que deve ser a luz das nações, que é o nome do documento, né? Lumen Gentium significa luz das nações. Por quê? Porque a primeira frase do documento significa a luz das nações é Cristo. Se a gente quiser entender isso, né? Entender o mistério do homem, qual a sua finalidade e do que o homem é capaz, a gente precisa olhar para Cristo, porque Cristo é o perfeito homem. O homem perfeito, o novo Adão, né, como diz o outro. Então é essa beleza. Ele é composto por pessoas hoje é composto por pessoas de todas as etnias, línguas e povos, né? E ela é unificada pela fé nele, ela é pela adesão a ele, pelo seu projeto, né, do reino de Deus, e é animada pelo Espírito dele. Por isso que ela tem credibilidade, porque não está fundada sobre homens e nem sobre ideias humanas, mas pelo próprio Verbo de Deus e pelo Espírito de Deus que unifica, que vivifica, que anima todo esse projeto de amor a Deus, né? Amor de Deus, perdão. E a igreja também, vai dizer o Papa Leão, é o povo, a igreja é o povo que extrai a própria existência do corpo de Cristo. Porque quem vivifica é ele. Sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, né? É ele que é o elo, né? A pedra fundamental ali de todo esse corpo. Ele é a cabeça da igreja, né? Então, é dele que a gente tira toda a nossa existência. Se não fosse por ele, já teria acabado faz tempo isso aqui. Seria um clubinho de compadres, digamos assim, né? E qual é o princípio unificador disso, né, desse povo, né? Não é uma língua, não é uma cultura e nem uma etnia, mas a fé em Cristo. É isso que é o princípio unificador. A fé em Cristo é o que unifica a igreja, por meio do Espírito Santo, claro. Mas essa fé que nós conhecemos, né, é o que unifica a igreja, né?
E isso é muito bonito, porque a gente vê vários exemplos, né? Ou melhor, contra-exemplos, né? De que a minha igreja é melhor que a sua e tal. Por quê? Porque as pessoas estão se baseando em doutrinas, estão se baseando em modos de trabalho, estão se baseando em esquemas. Nós não. A gente se baseia unicamente na fé em Cristo. É isso que une a igreja, né? É isso que une a igreja. A fé em Cristo é o que vai unir e o que vai dar unidade para esse povo, né? Assim como a fé em Deus deu e dá unidade para o povo da antiga aliança, né? A fé em Cristo é o que dá unidade. Continua mais ou menos a mesma coisa, né? Continua a mesma coisa. É a fé que une, tá? E então esse é o princípio unificador, que é a fé em Cristo, certo? É importante a gente saber disso. A gente então está vendo que a igreja como povo de Deus começa lá no Antigo Testamento, né? Porque é um Deus que faz aliança, que acompanha e tudo mais, né? Esse povo, ele tinha uma identidade que estava baseado na fé e na ação de Deus por meio dele, né? Quantos prodígios a gente vê, quantos atos de fé a gente não vê no povo e tudo mais, né? Que esse antigo povo, ele era a prefiguração da nova e eterna aliança, ou perfeita aliança do Novo Testamento, que seria feita em Cristo, né? E que Cristo é o resumo disso tudo. Ele contém em si a unidade disso tudo, porque ele é o fundamento, ele é o fundamento desse povo. É por causa da fé nele e por causa como se a adesão à sua proposta, né, é que nós nos tornamos esse povo. Entende? E na Lumen Gentium, né, isso fica muito claro para nós. A Lumen Gentium fala que a igreja é a assembleia de todos os que se voltam com fé para Cristo. Se você quiser entender, né, a Lumen Gentium fala isso. É a assembleia de quantos se voltam com fé para Cristo, né? E quando ele fala todos, é todos mesmo, né? Porque o que nos une é a fé em Cristo, como diz aqui anteriormente. Mas a igreja também, isso está lá na Lumen Gentium também, fala que a igreja é um povo messiânico. Esse termo é interessante, povo messiânico, né? Por que povo messiânico? Porque tem Cristo, o Messias, como cabeça, né? Então, é o povo cristão porque tem Cristo como cabeça. Povo messiânico porque tem Cristo, o Messias, como cabeça, né? E ele fala o seguinte: os seus membros não se vangloriam de méritos nem de títulos. Os membros do corpo de Cristo, né? Somos nós. Mas apenas do simples fato de serem, em Cristo e por meio deles, filhos e filhas de Deus, né? Então, a vanglória não existe por mérito ou por título, mas a gente se orgulha pelo dom de Cristo e tudo mais de ser filho e filha de Deus. Filho e filha de Deus, né? É como se você falasse: nossa, eu sinto orgulho de ser filho de fulano de tal. Eu sinto orgulho de ser amigo de tal pessoa. Entende? Então, a igreja é esse povo, né? A assembleia dos que estão caminhando para a salvação, né? Não que a gente seja perfeito, gente. Não que a gente seja perfeito. Enquanto estivermos nesse mundo, haverá lutas, haverá
desafios para nós, né? Mas a gente precisa, né, caminhar. Então, seus membros não se vangloriam de méritos e títulos, mas apenas do dom de ser em Cristo e por meio de Cristo, filhos e filhas de Deus. Olha que bonito, né? Então é um pouco o projeto de igreja que Deus pensou, né? Que começou lá atrás com o povo da Antiga Aliança e dá continuidade com o novo povo de Deus, né? O povo da nova aliança que a gente vive hoje, né? Depois do advento de Cristo no meio de nós, né? Tanto que a gente fala isso, né? De alguma forma nas nossas liturgias, a gente pode ver muito isso, né? O amor de Cristo nos uniu. O amor de Cristo que nos une, né? Por isso que ele é a pedra fundamental, por isso que ele é a cabeça da igreja e por isso que a gente é animado pelo seu Espírito, né? Para mostrar que a graça, ele supera a natureza. A nossa natureza decaída, a nossa natureza fraca, é a graça de Cristo que vai superar e fazer com que o projeto aconteça, né? Queridos, nós vamos fazer agora um breve intervalinho, né? E daqui a pouquinho a gente volta falando um pouquinho mais sobre essa audiência geral do Papa Leão XIV sobre a igreja como povo de Deus. Essa nomenclatura muito bonita que a gente utiliza hoje na igreja e que a gente não pode se esquecer. Não sai daí que a gente volta já já. Santuário de Santa Rita!
somos o Santuário de Santa Rita de Cássia. Lugar de fé, de devoção, lugar aonde nós expressamos o nosso amor a Jesus na Eucaristia, à Virgem Maria, aos santos, a nossa padroeira, Santa Rita. Ela que é a Senhora dos Impossíveis. Em nossas liturgias, em nossas festas, nós somos embalados pela alegria de amar e de servir, de estar juntos, de estar totalmente comprometidos com a evangelização, de uma igreja em saída, de uma igreja missionária, de uma igreja disposta a amar e a servir. E isso, ao longo de tanto tempo, mais de 60 anos, estamos aqui para levar o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele que é a causa de nós estarmos aqui. Com Santa Rita de Cássia, nós pedimos a intercessão, nós pedimos a sua proteção, nos conceda a bênção da vitória, nos conceda a bênção do possível. E também por intercessão de Maria, aquela que desata os nós, e juntos com Santa Rita, com o povo, com a igreja, com todos nós, caminharmos nas estradas do mundo rumo ao céu, expressando o nosso amor e essa presença na cidade de Indaiatuba, sendo para todos, aqui e em todo lugar, essa expressão da casa de todos. Estamos de volta com o programa Igreja em Saída, falando hoje sobre um conceito muito importante para nós aqui como católicos, né? É a igreja como povo de Deus. Papa Leão, fazendo uma audiência geral sobre esse documento Lumen Gentium, né? Ele lembra a todos que a igreja como povo de Deus foi um projeto que foi pensado do coração de Deus e que chega até nós como algo concreto na história, como algo bonito e algo que precisa ser preservado e lembrado a todos, né? E eu estava falando no bloco anterior um pouquinho sobre esse povo que não tem que se vangloriar de título e nem de méritos como a maioria do mundo faz, mas apenas pelo fato de ser povo de Deus, filho e filha de Deus, né? Essa é a nossa alegria, podermos ser chamados filhos de Deus, né? E portanto, queridos, né, antes de qualquer tarefa ou função, vai dizer o Papa, né, o que realmente importa na igreja é estar enxertado em Cristo e ser filho de Deus, certo? Às vezes você fala, né, que a pessoa é muito vaidosa, muito soberba, né? É porque perdeu esse sentido primeiro de ser filho de Deus, estar enxertado em Cristo, que é o maior tesouro que a gente tem, né? Então, como filho e filha de Deus, a gente precisa buscar somente isso e lembrar-se disso. Sentir-se amado por Deus, sentir-se enxertado em Cristo e realmente entender que nós somos filhos de Deus. Tá bom? Queridos, antes de continuar, eu gostaria de falar um pouquinho aqui para vocês sobre a campanha Casa de Todos. A campanha Casa de Todos é a campanha pela qual o santuário mantém as obras de evangelização e toda a manutenção aqui do santuário, né? Se você quiser nos ajudar, eu vou pedir para que vocês depois coloquem, né, naquele QR Code que aparece embaixo do vídeo aqui, né, que vocês nos ajudem com uma colaboração espontânea. Você que já ajuda
continue ajudando, indique essa campanha para mais pessoas, para que mais pessoas possam conhecer, né, o trabalho aqui do Santuário de Evangelização e para que você também possa nos ajudar compartilhando esse vídeo, né, com seus amigos, para que vocês também que estão vendo frutos, né, possam se beneficiar, né, de tudo isso que o Santuário oferece. Então, a nossa campanha atualmente está em 61%, né? Por meio do QR Code que vai estar aparecendo aí por baixo, aqui embaixo do vídeo, você pode nos ajudar, né? Você pode nos ajudar e fazer a sua parte também para continuar evangelizando por meio do santuário aqui, tá bom? Desde já muito agradeço, a gente agradece muito pela colaboração de vocês, pelo apoio, né? Para que vocês também possam continuar nos ajudando. Deus abençoe a todos. Queridos, como o padre estava falando, entre nós não pode haver títulos nem méritos nenhum, né? A não ser a grande alegria e a grande graça de ser filhos de Deus. Como cristãos, esse é o único título honorífico que devíamos procurar. É isso que o Papa Leão fala. O único título honorífico é a honra de ser filho de Deus. Mas buscar isso, né? Buscar isso envolve muito, né, uma humildade grande. Por quê? Porque não é status. Ser filho de Deus não é um status. É uma graça. A graça, se fosse um status, né, a gente conseguiria com o nosso próprio esforço, aquela coisa toda. Não. Acima de tudo, é Deus que nos quer filhos dele. É a graça de Deus que age primeiro e nós correspondemos a essa graça, né? E diante disso, a gente precisa responder algumas coisinhas, né? Diante disso tudo que o padre está falando aqui, a gente precisa responder algumas coisinhas. Vamos lá, 3 perguntas que a gente precisa responder segundo o Papa Leão nessa audiência geral. Para que estamos na igreja? Segunda pergunta, qual é a lei desse povo? Esse povo de Deus, né? E qual é a meta desse povo? Estamos numa investigação, né? Para que estamos na igreja? Qual é a lei desse povo? E qual é a meta desse povo? Qual é o objetivo desse povo? Se existe um povo concreto, né? A gente precisa perguntar também, né? Então, a primeira pergunta é: para que estamos na igreja? A gente está na igreja para receber títulos? Não. A gente está na igreja para conseguir algum benefício? Não, porque a pessoa que menos recebe benefício no mundo seriam os cristãos, né? Porque muitas vezes, por causa de Cristo, somos perseguidos, é uma vida difícil, é uma vida dura, né? E Cristo avisou: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Então ele falou: não vai ser fácil. No mundo havereis aflições, mas coragem, eu venci o mundo. Então, ele avisou. Então, se não tem benefício, para que a gente está na igreja? Para que sofrer tudo isso? Para que passar por tudo isso? Primeiro, quando você se torna filho de Deus, queridos, você está na igreja para receber a vida do Pai, né? A vida do Pai que é dada a nós por meio da sua liturgia, a liturgia da igreja, que nos dá, por meio da palavra e da Eucaristia, aquilo que é necessário para que a gente aguente as lutas no mundo, as batalhas que o mundo tem a nos oferecer. Se a gente precisa lutar, a gente precisa receber as forças e as graças de Deus para a gente aguentar, né? Por isso que a gente recebe a vida do Pai. É o Pai que doa-se, né, por meio de seu Filho Jesus Cristo, pela ação do Espírito Santo, no santo sacrifício da missa, né?
quando nós, por meio da palavra, nós escutamos os seus ensinamentos, por meio da homilia do Padre, nós temos o contato com a verdade de Cristo para a nossa vida. Quantas vezes a gente não vem a uma missa e não se depara com a nossa miséria? Nossa, Senhor, verdade, né? Olha, você está falando isso para mim, é verdade, eu tenho sido egoísta, eu tenho faltado com as minhas obrigações na igreja, eu não tenho rezado, né? Olha só que coisa. Quantas vezes a gente não tem esse contato com a verdade, a nossa miséria, né? Por meio da palavra de Deus. E depois que nós somos introduzidos ali, né? Com toda essa palavra, tudo, Deus ainda vem e nos abençoa com o dom do seu corpo e sangue. Tomai todos e comei. Tomai todos e bebei. Olha que bonito. Então, Deus cuida, continua cuidando do seu povo, como sempre fez. Deus acompanha, continua acompanhando seu povo, como sempre fez. Deus alimenta. E Deus está junto, é o Deus conosco. Ele está no meio de nós, como nós rezamos em toda a liturgia. Então, é para isso que a gente está na igreja. Uma função é essa, para receber a vida do Pai. Lembra que eu falei lá atrás, né? A igreja é o povo que extrai a sua própria existência do corpo de Cristo. A própria existência da igreja depende de Cristo, porque a gente está enxertado nele, né? Vamos pegar aqui um texto bonito que fala sobre isso. Se não me engano é João 15. Vamos lá. O Evangelho de João é bonito porque ele fala de várias coisas. Muito bonito, quer ver? Ó? Aqui, a videira verdadeira. Olha lá. Estamos enxertados em Cristo. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que não dá fruto em mim, o pai o corta. Então a gente precisa estar enxertados nele. Os ramos que dão fruto, ele os limpa para que deem mais fruto. Vocês já estão limpos por causa da palavra que eu lhes falei. Por isso que antes de comungar, a gente escuta da palavra. A palavra também nos purifica. Purifica a nossa consciência, purifica o nosso coração. E nos torna mais aptos para receber o grande dom de Cristo, que é Ele mesmo. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Da mesma forma que não pode dar fruto o ramo que não permanece na videira, também vocês não poderão dar fruto se não permanecerem em mim. Olha só que difícil, né? Mas, queridos, é importante a gente manter. Para receber a vida do Pai, a gente precisa estar com Ele, unidos a Ele, né? Mas a segunda função do porquê estamos na igreja, né, é um pouquinho mais difícil. Para viver como seus filhos e irmãos entre nós. Aqui temos um grande, não diria problema, né, mas um grande obstáculo para muitos aí, né? Muitos que se arrogam de estar na igreja e não querem ter vida de igreja. Difícil. Para viver como seus filhos e irmãos entre nós. É para isso que estamos na igreja. A gente precisa fazer experiência de Atos dos apóstolos. Vede como se amam. A sociedade da época, né, Império Romano, olhava para os cristãos e falava: vede como eles se amam. Hoje, em muitos lugares, infelizmente, a gente constata que as pessoas não se conversam, as pessoas talvez não se ajudam, inclusive dentro da igreja. Guardam mágoa umas das outras, as famosas panelinhas, grupinhos para falar mal de um, mal de outro, e se esquecem da sua vocação.
A gente está na igreja para viver como seus filhos. Como seus filhos. E como os filhos de Deus agem? Unidos. Unidos. Unidos e buscando sempre a união, a comunhão entre eles, né? Veja uma família. Vamos pegar um exemplo de uma família. Família tem lá o papai, tem a mamãe, tem os filhos. De vez em quando sai um desentendimento lá entre as crianças e tudo mais, mas eles não deixam de ser irmãos. Por mais que eles estejam brigados, o pai e a mãe, eles exortam. Vamos fazer as pazes. Fazer as pazes, porque a gente precisa um do outro, né? Ter essa consciência de que você precisa do seu irmão e seu irmão precisa de você. Ninguém é excluído dessa família. Ninguém é excluído dessa família. Entende? Então é isso que é viver como filhos e filhas, irmãos entre nós, né? E como é bonito esse testemunho, né? Quando se chega numa igreja e as pessoas reconhecem, né, aquela pessoa. Nossa, que bom que você veio, quanto tempo, como é que tá fulano, como é que tá ciclano, né? Como é que tá a vida? Isso é viver como irmãos, né? Passa lá em casa para tomar um café 1 hora, né? Vamos fazer alguma coisa, vamos fazer uma festa, né? Senta aqui, vamos conversar um pouquinho. Isso é viver como irmãos e irmãs em Cristo. É isso que Cristo nos pediu, né? Essa é a primeira pergunta, porque estamos na igreja, né? Segunda pergunta, não menos importante, qual é a lei desse povo? Se tem um povo, precisa ter uma lei, precisam ter regras, né? A lei desse povo é a lei do amor. A lei do amor que Cristo nos deixou. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei, né? E aí o Papa Leão, ele fala uma coisa bonita. O amor, esse amor que a gente cultiva, é o que anima as relações. Tal como recebemos e experimentamos em Jesus. Assim como nós recebemos esse amor de Jesus, como vai dizer São João lá, João 3,16. Deus tanto amou o mundo que lhe deu seu Filho único. E por meio do sacrifício da cruz de Cristo, que é a prova maior de amor, né? A gente recebe esse amor, a gente experimenta esse amor e depois a gente coloca isso em prática. Ninguém dá, queridos, aquilo que não recebeu. Por que a igreja às vezes está com esse problema de irmãos que se odeiam? Porque não fizeram a experiência de amar-se, de amar, deixar ser amados por Cristo. Talvez não conheçam isso, né? Não tem essa experiência mistagógica, digamos assim, do amor de Deus. Como o amor de Deus é profundo e poderoso para converter os corações. A gente precisaria meditar muito, gente, muito, 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 para entender isso. Meditar o amor que Deus tem por nós. Meditar o amor que Cristo demonstrou por nós, dando a vida. Se a gente fizer essa experiência, queridos, a nossa vida com certeza vai mudar. A gente vai entender a nossa indignidade e a gente vai começar a viver a vida na graça, que é a vida no amor em Cristo, né? Mas a nossa lei é só uma, só tem uma. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E São João vai dizer também na sua carta, primeira carta de São João, né? Quem ama conheceu a Deus, porque o amor vem de Deus e Deus é amor. Quem não amou não conhece a Deus. Essa é a vida que a gente é chamado a viver, entende? Essa é a vida que nós somos chamados a viver todos os dias. Não só com aquelas pessoas que a gente já conhece, que são do nosso convívio, mas especialmente por aqueles que nós não temos boas relações. Os nossos inimigos. Esses são os mais necessitados do nosso amor.
Entende? Então essa é a nossa lei. E o objetivo, né, nessa história toda do povo, nós como povo de Deus temos um único objetivo, que é o reino de Deus. O reino de Deus que começa quando nós exercitamos esse amor para com todos, principalmente os que mais necessitam. E aí você se pergunte aí na sua casa, quem é aquela pessoa que mais necessita de amor? O amor cura, queridos. O amor que vem de Deus, ele cura. O amor que vem de Deus, ele restaura. O amor que vem de Deus, ele ressignifica. Então, na nossa vida a gente tem sempre uma pessoinha que está precisando. Fica tranquilo, vai aparecer. Sempre tem alguém necessitado. Então, diante dessa grande missão de levar o reino de Deus a todos, que a gente possa ser instrumento desse amor. Primeiro fazendo essa experiência e depois colocando essa experiência para os outros. Levando os outros a terem essa experiência. Né? Importante. Isso, como povo de Deus, a gente deve fazer todos os dias. Seja em casa, seja no trabalho, com os amigos, com aqueles que mais necessitam. Né? Então é isso. E aí, o Papa Leão também vai dizer, fechando as três perguntas, né? Que a igreja ela não pode, então, se fechar em si mesma. Ela não pode se fechar em si mesma, por quê? Porque ela está unificada em Cristo, que se doou e amou a todos. Se Cristo se doou e amou a todos, a igreja precisa se doar e amar a todos. Ponto. A gente segue a mesma coisa. Seu mestre mandou. É assim que funciona. Né? E aí ele usa, né, Lumen Gentium 13, né, no versículo 1. No parágrafo 13 do documento, né, a igreja é chamada de novo povo de Deus. Né? Novo povo de Deus em que todos são chamados a fazer parte. Todos. Deus não quer que as almas se percam. Deus não quer que nenhuma alma se perca. Né? E ele fala uma coisa que muitas vezes a gente se esquece. Aquelas pessoas que não receberam o evangelho, como é que fica? Como é que ficam essas pessoas? Uma coisa importante que a gente precisa entender, para com essas pessoas, queridos, eles não deixam de serem criados à imagem e semelhança de Deus. Como imagem e semelhança de Deus, Deus colocou no coração de todos os seres humanos um GPS para encontrá-lo e para amá-lo. Agora, quando a pessoa vai fazer isso, aí só ela que vai poder responder, né? Mas aqueles que ainda não receberam o evangelho estão, de certa forma, orientados para o povo de Deus. Porque Deus quer que todos façam parte. Estar orientado não quer dizer que a pessoa está determinada a isso, independente da liberdade dela. Não. Ela tem a sua liberdade, sim. E Cristo ele vai batendo na porta até a pessoa abrir. Ou não. Tem pessoas que não abrem. Passam a vida inteira negando a Cristo e para elas não, né? Mas aqueles que ainda não receberam o evangelho, né, eles são orientados a isso. Porque Deus quer que todos se salvem, né? E a igreja tem essa missão. A igreja ela é o instrumento de salvação no mundo para que esse projeto possa acontecer, né? Cada cristão também é chamado a anunciar o evangelho e dar esse testemunho, né? Em todos os ambientes onde vive e trabalha. Então Deus conta conosco, né? Então não é função só do bispo, do padre, do diácono, dos clérigos, é função de todo fiel batizado anunciar o evangelho a toda criatura. Dar testemunho desse amor no mundo, no seu trabalho, na sua escola, com seus amigos. Todos são chamados a isso. Entende?
E aí entra um negócio que muitas vezes a gente esquece, né? A gente reza durante as missas do domingo, a gente professa a nossa fé, que é o famoso creio, né? E o creio, ele tem dois tipos. Tem um grande e tem um mais sucinto. O mais antigo é o sucinto, que é o creio apostólico. Tem um grandão, né, que chama Credo Niceno-Constantinopolitano. Por quê? Porque ele foi elaborado, né, no século III, século IV, por ali, né, durante os concílios de Niceia e Constantinopla, os primeiros concílios da igreja. Nesse credo, nesse símbolo de fé que a gente fala, a gente tem uma definição da igreja que é a seguinte: creio na igreja, una, santa, católica e apostólica. O que significa que a igreja é católica? Católica é uma palavra grega, né, que significa universal. Universal, né? Como eu disse, esse povo de Deus está espalhado pelo mundo todo. Tem pessoas de todas as etnias, lugares, línguas, povos, tudo que você pensar, né? Graças a quê? Aos missionários, graças à Boa Nova do Evangelho, a graça do Espírito Santo que alcançou esse povo. Vocês já pararam para pensar que foi uma graça a gente estar aqui no Brasil, né? Por exemplo, a gente ser evangelizado, porque nas caravelas, né, vieram também pessoas aptas para pregar o Evangelho. Tinha franciscanos, tinha jesuítas, tinha as carmelitas e tudo mais. Então essa catolicidade diz respeito a isso, né? A essa igreja que está espalhada no mundo todo com todas as coisas, né? Mas ele fala uma coisa bonita também, né? Como a igreja vai trabalhar essa catolicidade? Acolhendo, atentai bem, acolhendo riquezas e recursos das várias culturas. Então ela acolhe também aquilo que é bom, aquilo que é meritório, aquilo que agrega as riquezas e recursos de cada cultura, né? Por exemplo, São José de Anchieta, né, padroeiro aqui da nossa forania, como missionário, ele precisou entender a cultura indígena, local, né? Ele precisou entender a cultura ali dos povos que moravam, né, aqui nessas terras, para poder trabalhar em cima disso, né? E aí, diante disso, né, São José de Anchieta, ele aprendeu a língua, ele fez uma gramática tupi-guarani, que até hoje a gente tem, né? Ele resolveu conflitos, ele unificou os povos, e ele fez muitas outras coisas bonitas, mostrando isso, acolhendo riquezas e recursos dessas culturas. Mas não só acolhendo, não é só acolher. A igreja também, pela sua missão, ela precisa oferecer a novidade do Evangelho para purificar e elevar essas culturas. Porque a boa nova do Evangelho é para todos. E Deus quer um plano do reino de Deus para todos. Se esse plano é divino, se esse projeto é de Deus, então tudo que existe aqui, que é humano, pode ser elevado, pode ser purificado, pode ser melhorado por meio do Evangelho, que é a plenitude da lei e a coisa mais bonita que Deus tem para nos oferecer, né? Não pensem, como alguns bobões falam aí pela internet, que a igreja era uma opressora que saía acabando com a cultura de todo mundo. Tudo balela. A igreja, ela como mãe,
ela tinha que cuidar, sim, né, da vida, né? E aí temos vários testemunhos, né, de culturas que foram enriquecidas por meio do Evangelho. Porque imaginem, gente, a pessoa tem a possibilidade de oferecer a vida plena para todos, aí chega lá, né? Não vou mexer na cultura porque, né, isso é muito impositivo. Impositivo seria você deixar a pessoa se perder, né? Você está lá para salvar almas. Então você precisa oferecer. Foi isso que Cristo falou. Pregai o evangelho a toda criatura. Toda criatura é toda criatura. Como se diz? Isso daí foi Cristo que pediu, não foi a gente. Não foi coisa da nossa ideia. A gente só está obedecendo, entende? Se fosse ruim, né? Se fosse ruim, eu acho que ele não teria falado, né? Porque ele mesmo falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se ele é o caminho, não tem outro caminho a não ser ele. Se ele é a verdade, nele não tem mentira. Se ele é a vida, então você tem que largar tudo para seguir ele, né? Então é um pouco isso que a igreja faz. A catolicidade passa por aí. Passa por essa universalidade de povos e línguas que são acolhidos e ao mesmo tempo enriquecidos pelo Evangelho. Nada mais, nada menos que isso, né? Então, olha só quanta coisa a gente já aprendeu aqui nesse programa com o Papa Léo, né, que nos ajuda aqui a refletir um pouquinho sobre essa vida da igreja, tá bom? E no final, eu vou pegar até aqui a frase, porque essa frase é top. Eu vou pegar aqui porque o Papa Leão, ele apresenta, vamos ver aqui, ele apresenta uma frase do Henri de Lubac, que é um grande teólogo, que nós tivemos, né, teólogo desses mais contemporâneos, e ele cita uma frase do Henri de Lubac que eu quero ler para vocês, porque tem muito a ver com o que a igreja viveu nas últimas semanas aqui, né? E isso lá em 2026, lá em março. Foi em março? Foi em março que essa catequese ela foi proferida, né? 4 de março, dia 13, dia 11 de março, dia 11 de março. Vamos ver aqui o final da... Olha o que fala. A igreja é um grande sinal de esperança, sobretudo nos nossos dias, atravessados por tantos conflitos e guerras, né? E aí ele fala, assim descreveu um grande teólogo, que a igreja, anota isso, gente, é bonito, coloca num papel e cola na porta do seu quarto. É a única arca da salvação. Única arca da salvação, deve acolher na sua vasta nave todas as diversidades humanas. Também é chamada de a única sala do banquete. Os viveres que ela distribui são tirados de toda a criação. Túnica sem costura de Cristo, ela é também, e é a mesma coisa, a túnica de José com muitas cores. Lembra disso quando o Papa falou esses dias, né? Não rasguem a túnica sem costura de Cristo. Em março ele já estava falando disso na audiência geral. A igreja é uma túnica sem costura. Por quê? Não é para ser várias igrejas, não é para ser várias peças, é uma única peça. A fé dela está em Cristo, mas ela é única. Então, queridos, que a gente possa se alegrar com tudo isso, né, que o Papa Leão nos apresentou aqui, né, e que a gente possa, com a nossa vida, dar bom testemunho disso no mundo, amando os nossos irmãos aqui, nessa igreja,
sendo luz da terra, sendo sal da terra e luz do mundo, né? Como vai dizer também, a gente está acompanhando no Evangelho de Mateus, sal da terra e luz do mundo. Essa é a igreja de Cristo. Esse é o povo de Deus que caminha, né? Caminha para Ele, com Ele, né? Auxiliado sempre pelo Espírito Santo. Mas nunca deixou de ser povo. Porque Cristo e Deus nunca mudou o projeto. Nunca mudou o projeto. Tá bom? Queridos, foi muito bom estar com vocês aqui hoje. Tá bom? Deus abençoe a vida de vocês. Agradecer a todos que participaram, né, desse programa. Se você tiver alguma dúvida, depois mande para nós, né, para a gente poder tirar suas dúvidas aqui e tal. E lembrando que todas as quintas-feiras à noite, às 19h30, nós temos o nosso programa Igreja em Saída, né? Você pode indicar para os seus amigos e tal, para a gente poder conseguir mais pessoas, para alcançar mais pessoas e evangelizar cada vez mais, tá bom? Então é um pouco isso, né? E aí a gente vai dando continuidade com os documentos do concílio, né? E depois dessa série, né, de documentos do concílio, eu queria falar um pouquinho sobre os documentos gerais da ação evangelizadora no Brasil, que saiu semanas atrás aqui no Brasil, né? Para a gente poder dar uma atualizada também nessa questão da evangelização, tendo em vista esse documento mais recente, né, do episcopado aqui no Brasil, tá bom? Eu vou dar uma bênção final para vocês e aí a gente volta na semana que vem ou na outra, né, com o programa Igreja em Saída, tá bom? E não se esqueçam, né, de curtir, comentar e compartilhar com seus amigos esses programas importantes, tá bom? O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de Santa Rita de Cássia, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Deus abençoe a todos, uma boa noite, até o próximo programa Igreja em Saída.